Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, um pastor aqui, falando inverdades, mentindo descaradamente para fazer com que o seu público, os seus clientes da sua empresa, da sua igreja, continuem acreditando nas falácias dele e também com o próprio dinheiro que ele arrecada nessas pequenas empresas, grandes negócios, ele começa a difundir uma interpretação errônea do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18 do Apocalipse. Esse pastor, acredito que fazendo isso por ignorância, ou quem sabe por pura malícia, o livro a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer que assim como a serpente enganou Eva, ele diz: eu temo que esses falsos apóstolos e falsos mestres, falsos pastores, enganem vocês. Então, logo, veja o que ele vai dizer sobre o Vaticano, sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E aí nós vamos depois falar um pouco sobre as inverdades que ele tem contado. Vejam só. Deixa ele falar aí, Vamos deixar ele falar. 7:9 fala sobre a mulher sentada sobre 7 montes. Esse 7:9 é 17:9, Apocalipse 17:9, que fala sobre uma mulher sentada sobre 7 montes. Você sabe que o único país do mundo que está em volta de 7 montanhas é Roma. Mas a Bíblia diz que a meretriz, ela se embebedou com os reis da terra, E ela pegou o ouro, a riqueza, tudo do mundo. Quando você chega aqui, você vê a realidade dos acordos que devem ter sido feitos para ter tanto poderio, tanta riqueza, tanto dinheiro. E é desse lugar que está se unindo, a ramificação das 3 maiores religiões do mundo, que é a Praça de São Pedro. O Papa, quando fala dali. E aí você entende, Você entende claramente o que a Bíblia diz olhando daqui. Mostrando aquela parte belíssima. Então, vamos guardar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Então você vê aí que o pastor, ele vai fazer uma interpretação totalmente errônea, da mulher, da prostituta do Apocalipse. Eu não vou ler o capítulo todo, mas você lê em casa o capítulo 17 do Apocalipse e o capítulo 18. No capítulo 17 é o julgamento da grande prostituta. Está sendo de maneira profética, revelado a São João o julgamento da prostituta do Apocalipse. No livro do Apocalipse existe 2 mulheres que aparecem sempre no livro do Apocalipse. Uma mulher no livro do Apocalipse é a igreja, que foi também usada por São João a figura de Maria para prefigurar, para mostrar essa igreja que é imaculada, que foi lavada e redimida pelo seu Senhor. A outra mulher do livro do Apocalipse é a prostituta. Então, uma mulher é a igreja, a outra mulher é a prostituta, e essa prostituta é uma cidade. Você vê logo que ele mente. Ele vai dizer no início do vídeo dele aí que o único país que está rodeado por 7 colinas é o Vaticano, E ele coloca como sendo país, só que lá no livro do Apocalipse não fala de um país, fala de uma cidade. A prostituta era a Roma imperial pagã. E esta cidade, a Roma imperial pagã, que adorava os imperadores, que realizavam um culto pagão ao imperador e também permitia que todos os deuses, dos países que Roma conquistava, todos os deuses, os ídolos desses povos eram postos num grande panteão. E aí era livre o culto, a prostituição, ou seja, lá no livro,
No Antigo Testamento, quando o povo de Israel passava a adorar outro Deus, a expressão era usada: o meu povo se prostituiu. Por quê? Porque foi adorar outros deuses. Então, logo nós podemos ver que a mulher do livro do Apocalipse, no capítulo 17 e 18, é a grande rameira, a prostituta, a cidade, uma cidade. E essa cidade, São João vai denominar com o nome de Babilônia. Babilônia. Veja, e por que João chama essa cidade de Babilônia? Porque essa linguagem, essa nomenclatura Babilônia, já era conhecida pelos apóstolos. Todos os apóstolos conheciam a Roma imperial pagã como Babilônia. Veja, São Pedro, que fundou a igreja em Roma, a diocese de Roma. São Pedro, Santo Irineu de Lyon vai dizer que foi ele, junto com o apóstolo São Paulo, que fundou, né? Lá no livro 3, contra as heresias, logo no capítulo 1, contra as heresias, Santo Irineu de Lyon vai dizer que Pedro e Paulo fundam a igreja aí. E São Paulo, estando lá em Babilônia, estando lá em Roma, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12 até o 14, ele vai fazer uma saudação, escrevendo para as igrejas espalhadas no mundo todo. Se você pegar o primeiro capítulo, você vai ver que ele escreve para os irmãos que estão espalhados pelo mundo todo. O mundo conhecido de sua época. Então veja que São Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 1 até o versículo 2, veja o que ele vai dizer. De Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos escolhidos que residem na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos pelo desígnio de Deus Pai, pela consagração do Espírito, para se submeterem a Jesus Cristo e serem aspergidos com seu sangue. A vós, graça e paz, né? Graça e paz abundante. Aí no capítulo 5 dessa mesma carta, versículo 12, São Pedro vai dizer o seguinte: eu vos escrevo estas breves palavras por meio de Silvano, que é quem leva a carta, a quem considero um irmão fiel, para vos exortar e assegurar que essa é a verdadeira graça de Deus. Conservai-vos nela. Aí ele vai dizer: saúda-vos a comunidade dos escolhidos que estão em Babilônia, e também meu filho Marcos. Saudai-vos mutuamente com o beijo fraterno. Paz a todos vós, cristãos. Então, São Pedro vai dizer que a mulher, né, a cidade de Roma é Babilônia. E ele vai dizer que existe uma igreja que está em Babilônia. Veja, Santo Irineu de Lyon, no seu terceiro livro, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: assim, Mateus, veja, eu vou ler um pouquinho antes. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir o conhecimento perfeito, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, como esse pastor aí. Porque depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Foram repletos de todos os dons e possuíram um conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o evangelho de Deus. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. E Santo Irineu de Lyon vai dizer aqui que essa cidade também era conhecida como Babilônia. E aí fundavam a igreja, a diocese de Roma, a comunidade de Roma, Pedro e Paulo. Testemunho de Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo de Herminas. E São Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo, São Policarpo Santo Inácio de Antioquia. Logo,
ele vai dizer que Pedro e Paulo fundou a igreja de Roma. E ele continua, depois da morte dele, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, que Pedro vai citar na carta, também meu filho Marcos, vos saúda, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Agora veja, Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, Contra as Heresias, no capítulo 3, verso 3, Santo Irineu de Lyon vai dizer o seguinte: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja de Roma transmitiram o governo desta igreja, o governo episcopal desta igreja, a Lino. O Lino que São Paulo lembra na carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado da igreja de Roma a Clemente Romano, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Esse mesmo Clemente, que foi o terceiro papa depois do episcopado de Pedro e Paulo, aí escreve uma carta aos Coríntios. Clemente Romano escreve uma carta aos Coríntios. Logo, todos nós sabemos que a igreja católica apostólica romana é a mulher do Apocalipse, sim, mas é a mulher do capítulo 19. A mulher que vai casar com o Cordeiro, a esposa, a noiva do Cordeiro, que vai desfrutar das bodas do Cordeiro. Capítulo 19. Esta é a mulher que foi edificada pelo próprio Cristo na pessoa de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porém, a prostituta, que é a cidade de Roma, a cidade imperial pagã que prestava culto ao imperador e a vários outros deuses, esta prostituta é quem vai sofrer o julgamento de Deus e vai ser destruída. Isso o pastor ou qualquer pessoa que interpretar a Bíblia vai ver nitidamente. E no rodapé da Bíblia do Peregrino vai dizer o seguinte, que Babilônia em primeiro lugar, Babilônia e essa nomenclatura São Paulo, São João e São Pedro pega, Babilônia é a Babilônia histórica que arrasou Jerusalém. Então, a Babilônia histórica que arrasou Jerusalém, é aquela que se opõe ao povo de Deus na antiga aliança. Então, é Babilônia histórica. Na nova aliança, no Apocalipse, vai dizer, é a Roma do culto imperial e feroz, perseguidora dos cristãos. É emblema de qualquer cidade ou poder de qualquer época que se opõe ao plano divino de salvação por Jesus Cristo. O nome de Babilônia atrai textos de Jeremias, É extraído de textos como Jeremias, 50 ao 51. Então, toda e qualquer cidade, organização que se opõe ao anúncio do Evangelho é a Babilônia que o Apocalipse descreve. E esta Babilônia hoje é o protestantismo, que se levanta. Veja, são todos desunidos, mas eles se unem forças e poder para querer destruir a igreja una, santa, católica e apostólica. Então, logo, a Babilônia do século XXI, que é a Roma imperial pagã, que quer destruir o anúncio do evangelho, poderia ser o protestantismo, que se levanta contra a igreja, que se rebela contra a igreja. Deus abençoe a todos e não caiam nessa, meus irmãos. São falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, que, assim como Satanás se disfarça de anjo de luz, se disfarçam de apóstolos e de profetas de justiça. Mas, na verdade, são lobos ferozes. Deus abençoe a todos e salve Roma.
Salve a Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Amém.